mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos sobre a busca interior, desvendando os mistérios da culpa, com o fráter Luiz Antônio Leite Henriques, que é engenheiro eletrônico. Confira! Fráter Luiz Antônio, que bom conversar com o Fráter aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer foi meu. Boa tarde a todos. Estou aqui muito feliz por vocês terem me convidado para falar sobre esse assunto e muito obrigado novamente. Bom, Fráter, então eu começo justamente perguntando o que a gente pode entender por culpa. Então, a culpa é aquele sentimento que nós sentimos quando fazemos ou achamos que fazemos algo errado, algo que não está dentro de acordo com os nossos padrões pré-estabelecidos. Aí nós sentimos uma culpa. Aí essa culpa pode ser, de uma certa forma, positiva, porque ela nos obriga a ver que nós não somos perfeitos, que nós podemos errar, e, e isso é ter uma consciência, e ela pode ser extremamente negativa quando isso é levado muito a sério, muito a fundo. Isso pode trazer para as pessoas uma série de problemas, e até chegar a uma depressão profunda, porque ela impede tudo, impede o crescimento, você fica num círculo vicioso, que não para. Tá ótimo! Perfeito! E, Fráter, na tradição Rosa Cruz, compreender a natureza da culpa é um passo importante rumo à nossa busca pela expansão da consciência. Então, como que nós podemos explorar os conceitos dessa poderosa emoção por meio da perspectiva Rosa Cruz? Quando nós estamos numa... Nós conseguimos entender e assumir a responsabilidade pelo que nós fazemos, eu gosto de chamar isso de responsabilidade, a gente está num caminho legal, porque a gente pode usar todas as ferramentas que a Rosa Cruz traz para nós, como a meditação, para entender melhor como nós somos. Quando a gente entra na culpa excessiva, na culpa negativa, como alguns chamam, aí nós precisamos das ferramentas, de algumas ferramentas que a ordem nos dá para poder superar isso, para poder ir para o lado da responsabilidade, do entendimento, da consciência do que você é. Aí tem a meditação, tem a aplicação das virtudes todas que a ordem nos ensina o tempo todo. Essas são as ferramentas principais. E que sintomas da culpa afetam a nossa saúde mental? Ai, nossa, eu conheci pessoas assim. Quando você se sente culpado demais, aí nós estamos na culpa negativa, na excessiva, isso é tão forte, você entra quase que num círculo vicioso, você não consegue sair. Você se sente culpado, e você se sente culpado por se sentir culpado, e outras coisas assim, isso cresce. Então você começa a ter problemas de autoaceitação, e começa também a culpar os outros. Nós somos espelhos, né? Você vê nos outros o que você vê em você mesmo. Então você começa a culpar todo mundo, ninguém é perfeito, esse movimento não deixa você crescer de forma nenhuma, até chegar a um ponto em que você possa chegar a ter atos de autoflagelo, no máximo dos máximos, de depressão. Isso pode levar uma pessoa até a morte, porque a depressão é muito profunda. Se você entrar nela com força, isso, em todos os estudos psicológicos que se tem, isso leva à depressão, leva abaixo. Então, esses são os sintomas principais que você sente que a gente deve evitar, com todas as ferramentas que a ordem nos dá. A gente pode dizer que existe uma relação entre a culpa e a lei do karma? Tem, porque quando a gente entra é um negócio chamado culpa coletiva.
se fala muito disso, é aquilo que você herda dos seus ensinamentos religiosos, sociais, como a vida te leva a ver essa culpa. Se você tem um pouco mais de consciência e acredita numa lei de causa e efeito, e você leva essa culpa junto, você vai começar a acreditar que muitas coisas que acontecem com você e com os outros é por causa de uma vida anterior. Eles não entendem que o karma, essa vivência, é um aprendizado de vida para vida. Quando você entra num meio em que você começa a achar que isso é um jogo de culpa e castigo, aí essa relação se torna bastante forte. Aí você não consegue sobreviver, você vai ficar o tempo todo se sentindo culpado, sem saber nem por quê. Porque você acha que de uma outra vida que vem. E como a culpa ela impacta, né, na nossa busca pela jornada espiritual? Você, quando tem essa culpa excessiva, é tremendamente impactante. É um círculo vicioso, que eu até já falei. Você não consegue se livrar desse sentimento tão forte que você não cresce. Você começa a se ver como um ser abjeto, errado, e começa a ver as outras pessoas também como um ser errado, e você não consegue interagir com as outras pessoas de uma forma saudável. E isso, no nosso ensinamento, principalmente no ensinamento Rosa Cruz, de tudo que eu já estudei na Rosa Cruz, a troca, o ensinamento, essa vivência entre as pessoas, quando você vai numa loja, quando você vai numa convenção, essa troca. E quando você está assim, nesse momento, você não consegue trocar nada. E aí você entrou num autocerceamento muito grande. E Frater Luiz Antônio, quais são as práticas Rosa Cruzes recomendadas para trabalhar e liberar a culpa em nossa vida cotidiana? O Frater falou da Aí, meditação, mas teria a algumas outras nesse meditação, sentido? meditação é importantíssima, né? A gente sentar no nosso sanctum, ou qualquer lugar onde você possa ficar à vontade de pensar e reconhecer esse você que é um ser humano, um ser falível. Existem coisas que você pode fazer e que a ordem nos dá. Existe um livro, agora eu não consigo lembrar o nome, em que é colocada todas as virtudes e que a ordem recomenda que você faça o máximo possível no seu dia a dia. Aí, quando você faz isso, você começa a compreender melhor você mesmo. E além da meditação e disso, você tem uma coisa que a ordem ensina muito grande. Faça aos outros o que você deve fazer a si mesmo. Foi Jesus que disse isso. Porque você passa a entender, primeiro, que você não é o centro do universo, que você não está sozinho e que você não é o único que falha, nem o único que faz grandes coisas. E esse entendimento maior, que é uma das ferramentas que a ordem nos dá, de todos os ensinamentos dela, é importantíssimo para você compreender e fugir dessa culpa excessiva, essa pedra que se torna enorme no caminho de quem está tentando uma busca espiritual. E como podemos discernir entre a culpa legítima, que nos impulsiona a corrigir os nossos erros, e essa culpa que o próprio Frater acabou de falar, né? A culpa excessiva, obsessiva, essa que nos aprisiona. Excessiva, alguns chamam de negativa e positiva, mas é excessiva. Acho que o termo negativo e positivo nunca é muito saudável se falar, porque o que é positivo para um pode ser negativo para outro. Mas a excessiva, ela é sempre muito complicada. A que nos impulsiona é quando você passa a ter, falou outra vez disso algumas vezes, essa responsabilidade. Você passa a ter responsabilidade, porque a culpa, até um certo ponto, ela é extremamente saudável, porque você vai se reconhecer como falível. Então você vai passar a conhecer a você mesmo melhor. Então essa responsabilidade, você passa a ter uma responsabilidade pelo que você faz. Porque nós, no fundo, somos todos responsáveis pelo que nós fazemos. Isso é mais um ensinamento da ordem também.
E aí você começa, se você sai disso, e se você começa a pensar, meu Deus, eu sou muito errado, eu não posso continuar assim, eu não posso, eu não sou ruim. Essa é o ponto de foco. Uma coisa é você reconhecer que errou, outra coisa é você ficar preso nisso, porque você se acha errado e volta a fazer. Aí você reclama e reclama dos outros também, né? Porque quando você se acha ruim, você vai achar todo mundo ruim. E você reclama. E o reclamar duas vezes, é ser reclama pelo que está. Isso você entra nesse círculo que não termina. Essa é a diferença. E, Frater, a gente pode dizer que existem alguns sintomas ou alguns sinais de que a culpa está nos impedindo de avançar espiritualmente? E se sim, a gente tem alguma forma de superar essa questão? Como a gente falou aí na pergunta anterior, é importante você discernir isso. Você descobrir o ponto em que você está saindo da responsabilidade, assumir uma responsabilidade por um erro seu, para ficar remoendo aquilo. Existe ferramentas, sim, a ordem nos dá ferramentas na meditação, como já falamos, das virtudes de reconhecer que você não é o centro, de reconhecer que o outro é igual a você. Isso é muito importante, porque quando você reconhece que o outro é igual a você, você vê que você é tão falível quanto ele, que você é uma pessoa tão boa quanto ele ou tão má quanto ele. Se quiser colocar nesses termos de bom e mal. Mas aí é que tem as ferramentas para você subir. Aí, primeiro, um ponto importante que eu acho é você, quando assumir essa responsabilidade por você, você aprender a se auto-perdoar. Errei, mas estou aqui me perdoando ou perdoando o outro, quando você reconhece um erro no outro, mas eu estou me auto-perdoando aqui, nesse momento, porque sei que sou um ser em evolução. Esse aqui é o importante. Perfeito. E, Frater, na perspectiva Rosa Cruz que nós estamos conversando, né? Como que a gente Hum. pode encontrar um equilíbrio entre esse auto-perdão, para esse momento que a gente realmente tem consciência, né? E a responsabilidade pelas nossas ações? Olha, é uma pergunta interessante, porque o auto-perdão e a responsabilidade, às vezes eu vejo como do mesmo lado, né? Da balança. Mas existe, se você fica se perdoando por tudo, existe esse outro lado. Se você se auto-perdoa por tudo, você dá um tiro em alguém, vai se auto-perdoar porque você achou que errou, mas fala assim, também não é assim. Você tem que assumir a sua responsabilidade no ato e reconhecer que você errou. Se você não reconhecer que você errou, não adianta tentar se auto-perdoar. Você errou, então tudo bem. Eu vou consertar e vou subir. E esse é que é o equilíbrio. Aí sim, você reconhecer e se auto-perdoar. Se você só se auto-perdoa, você está caindo num jogo complicado de perdão. Aí você pode achar que pode fazer qualquer coisa que está certo. Eu só vou sentar ali e vou me auto-perdoar. Não, não é assim. Você tem que ter a consciência do que você fez e de que você vai ser responsável pelos atos que você cometeu. E como a prática da meditação, Frater já falou que esse é um dos principais instrumentos, né, nesse processo, pode ajudar na transformação da culpa em crescimento e em autoconhecimento. Sim, sim, sem dúvida. É, a meditação, quando a gente senta, mesmo nós sendo Rosa Cruzes, nós às vezes passamos algum tempo, isso aconteceu comigo, sem sentar no seu cantinho e meditar. E eu descobri que isso faz uma falta enorme para qualquer coisa. Principalmente quando você quer ter consciência de você mesmo, quando você quer se reconhecer como um ser humano falível e quando quer reconhecer suas culpas, os seus erros. E isso é importantíssimo demais. Por isso que a gente volta ali, que nós estamos falando de novo da meditação, mas porque é muito importante. E
Frater, quais são os tipos de culpa que existem? Nós podemos falar, né, em formas, em tipos de culpa? Sim, sim, existem. As pessoas dividem, né? As culpas principais nós podemos dividir, como já dividimos aqui, em positiva e negativa, em responsabilidade e culpa excessiva. A gente pode chamar de culpa responsável e culpa excessiva, mas existem algumas divisões de culpa, né? Culpa no direito, que você vai ser julgado se é culpa ou não, você tem a culpa na psicologia, que na verdade é isso que a gente está conversando, na psicologia. A culpa coletiva, que eu acho que já comentei, falei alguma coisa disso, que é muito forte, muito séria na vida das pessoas, porque é uma coisa que a religião traz para a sociedade, traz para você, a vivência que você tem nessa vida, na família e tudo isso, causa em você cobra de você, melhor dizendo, certas atitudes, que se você sair dessas atitudes, você se sente culpada. E aí, mais uma vez, vamos usar as ferramentas que nós temos para não cair na culpa excessiva outra vez e ficar remoendo isso. E reconhecer isso é muito importante quando você se medita e usa essas ferramentas. Reconhecer que você é falho e que você é um produto também do meio em que você vive. E, Frater, como que a gente pode lidar com a culpa coletiva ou ancestral? É importantíssimo, importantíssimo a gente usar essas ferramentas que a ordem passa para nós, tanto a meditação como as outras que eu já falei, para você reconhecer essa herança que você tem dos seus ancestrais, da sua família, da sua religião. Tem algumas pessoas que se consideram que não têm religião, mas com quase toda certeza, ela lá na infância foi criada dentro de alguma. Então isso fica em você. E você entrar em você mesmo e reconhecer isso, como você é através dessas atitudes que você toma e essas atitudes você reconhecer que são frutos dessa herança cultural, dessa culpa coletiva, como podemos colocar assim, né? É muito importante para você assumir. É o fato de você saber que você é fruto desse meio. Aí você lida bem com isso. Você pode sair desse jogo. Não, eu fui assim, eu fui criado assim, mas não quero continuar assim. Eu considero que isso é uma herança minha. O que tem de bom vai ser de bom, mas eu posso mudar. E, Frater, existe uma abordagem específica para lidarmos com a culpa em relacionamentos interpessoais? Olha, legal essa pergunta. Porque todo relacionamento que nós temos interpessoal, todo relacionamento, ele é importantíssimo e se rege mais ou menos pela mesma forma. E, e quando você tem com alguma outra pessoa, seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de amizade, sempre vai haver uma coisa. Uma vez eu li isso, achei espetacular, disse o psicólogo uma vez, que eu não me lembro o nome agora. Mas eu, mas eu achei fantástico, isso ficou muito guardado em mim. Todo relacionamento ele é dividido nas suas responsabilidades, nem eu nem. Então, quando há um erro, uma falha, você pode pedir perdão, você pode pedir desculpa, claro, deve, mas você tem que ter a consciência de que 50% é do outro, 50% é tua, 50% sempre, porque você recebe. Então, se 50% você reconhece, e isso é muito importante, você reconhece que errou, você tem consciência de que falou, você pede o perdão, pede desculpa. Se o outro quiser aceitar, aí é os 50% dele. Se ele quiser aceitar e
ficar bem com você outra vez, maravilhoso. E, Frater, quais são os ensinamentos Rosacruzes sobre o papel da culpa em nossa jornada de autodescoberta e expansão da consciência? Então, a Rosa Cruz, ela tem algumas coisas, eu já li algumas não, já li muitas sobre isso. E sempre se coloca a culpa desses dois patamares, de positivo e negativo, de reconhecimento e de excesso. E para você crescer, você não pode ter excesso. Aliás, a ordem ensina que você não pode ter excesso de nada para você crescer. Você tem que sempre procurar um equilíbrio, sempre tentar o caminho do meio. E a culpa não foge disso. Então você tem que saber se reconhecer, tem que saber que você erra, tem que saber pedir um perdão, tem que saber perdoar também e tem que fugir desse excesso, porque todo excesso é muito complicado. Se você começa a perdoar todo mundo de qualquer maneira, também é excessivo. Então você tem que ter sempre equilíbrio. O que a ordem sempre nos ensina é o equilíbrio. É equilíbrio em tudo. E esse equilíbrio entre a culpa excessiva e o que eu chamo de responsabilidade pelo que você faz é muito importante manter. Você sempre reconhecer, como já falamos antes, os sinais que estão levando você ao excesso. E, Frater, o senhor falou, né, da importância também das virtudes, né, que também a ordem fala muito nos seus estudos, nas suas monografias. Qual que é a importância, então, se pegarmos, né, dessas virtudes, a questão da humildade? Ah, que coisa boa você perguntar isso. Eu acho que humildade é tudo. E não vamos confundir humildade com passividade. Você não tem que abaixar a cabeça sempre, mas você tem que ser humilde no sentido de reconhecer que você é falível, que você não conhece tudo, que você não sabe tudo. E quando você tem essa humildade, aí você vai crescer. E isso em relação à culpa, principalmente. Porque se você não for humilde, você não consegue reconhecer que errou. E aí você não vai dar passo nenhum, você vai nem para um lado nem para o outro. E para a gente encerrar, Frater, gostaria que o senhor me contasse, né, ou nos contasse, o que levou a pesquisar e estudar a respeito da culpa? Olha só, me pediram para ler uma mensagem, Rosa Cruz, na época da pandemia. Estávamos fazendo muitos eventos online, né? Você lembra disso? Então, me pediram para ler uma mensagem chamada A Culpa. E aí, eu comecei a querer ver mais sobre esse assunto. Aí eu fui ler tudo que eu pegava sobre psicologia, sobre o que pode levar uma pessoa. Eu não tinha ideia de que a pessoa podia ficar tão mal, se sentindo, se chegasse a esse nível de sentir uma culpa assim tão forte, depressiva. E aí eu fui começando a ver, mas que coisa, mas como é que tem o outro lado? O que a religião ensina? O que a ordem ensina? ah, Sobre responsabilidade. Eu comecei a estudar isso e achei tão profundo e e tão importante que eu comecei a ver. E aí eu fui surpreendido quando eu fui convidado para falar sobre isso. Eu me lembro que eu falei, foi com a Emanuele, mas vocês estão me chamando, mas eu não sou doutor em nada disso, eu sou engenheiro. Mas eu entrei tanto nisso que eu me senti muito à vontade para falar. Perfeito, que bom! E teria alguma mensagem final que o Frater gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Eu quero sim, outra vez, gente. Olha só, vocês, Rosa Cruzes, que estão nos assistindo, procurem isso, não é da boca para fora. Não, meditação é importantíssima, em todos os sentidos, em todos os casos. E desse sentido da culpa e de você se reconhecer a si mesmo, e você tomar a responsabilidade do que você faz e do que você é importantíssimo. Isso eu recomendo a todos, sempre. Estão na dúvida, vai lá, senta e medita. Perfeito, Frater, eu agradeço muito, né, sua participação que o Frater compartilhou conosco hoje. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Muito obrigado, Sora. Imagina. Obrigado a todos vocês. Obrigada, Frater. Aproveito para lembrar do nosso e-mail presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.